Boa noite, família Filipenses. Como vocês estão? Derramou por mim. Pessoal, escuta esse louvor aqui, tanto que ele é lindo. Meditem na letra desse hino aqui essa noite. Está consumado. Aleluia, Jesus. A cruz era o nosso lugar, mas Ele tomou o nosso lugar. Tudo que eu fizer, tudo que fizermos, ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por nós. Olha que linda essa canção. Tudo que eu fizer, ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que sobre o brado está consumado. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, muito obrigada, Senhor, por ter morrido naquela cruz, Senhor, no meu lugar, Pai, por todos nós aqui, Senhor. Senhor, não merecíamos, Pai, que o Senhor tivesse, Deus, derramado o teu sangue, Pai, ter sofrido, Deus, tanto, Deus, naquele lugar, Pai, por causa de nós, Senhor. Senhor, não merecíamos, Pai, mas o Senhor nos amou, Pai. O Senhor nos amou, o Espírito Santo de Deus. Senhor, hoje somos gratos, Deus, por esse sacrifício, Pai. Somos gratos, Senhor, nada que fizermos, Pai, poderá apagar, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós, Jesus. Mas que viemos compreender e que viemos valorizar, Deus, o sacrifício feito na cruz, Deus, por nós, Jesus. Ó Espírito Santo, que viemos compreender, viemos entender, Senhor, esse amor, Pai. E se tem alguma pessoa aqui, Deus, que se sente, Deus, que ninguém ama, que o Senhor abandonou, Pai, que o Senhor venha, Deus, nesse momento abraçar, Deus, essa pessoa. Coloque no seu coração, Deus, o tanto que o Senhor a ama, Senhor, que elas venham compreender, Deus, o amor do Senhor, Deus, por ela, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Linda essa canção, né? Mas depois vocês vão ouvir depois. Se chama Foi na Cruz, de Jefferson e Suelen, viu? Depois vocês vão ouvir aí com mais tempo, porque agora nós já temos que avançar aqui, né? Hoje é a primeira vez que estamos nos encontrando essa semana, né? Estamos aqui, graças a Deus. Eu quero ler com vocês aqui hoje. Acho que vocês até sabem o que eu vou ler hoje, né? Eu coloquei mais cedo aí o banner, ou um banner aí escrito, um versículo hoje. E foi esse versículo que eu quero falar com vocês aqui essa noite. Se encontra lá em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8, que diz o seguinte: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos como pecadores. Amém. O que eu quero falar com você aqui essa noite? Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Não porque nós éramos bonzinhos o suficiente, não, nada disso. Mas porque Ele nos amou. Sempre que você se sentir inseguro a respeito do amor de Deus por você, lembre-se de que Ele amou você, mesmo antes que você se convertesse a Ele. Na cruz, Jesus tomou o nosso lugar, ao sofrer a dor que estava reservada para nós. Mediante o sacrifício de Jesus Cristo, Deus mostrou o quanto Ele nos ama. E para nos poupar, Ele não poupou o seu único filho, para nos livrar de uma dor imensa e de uma morte horrível. Ele enviou Jesus
para sofrer em nosso lugar. Seja grato no dia de hoje por esse amor. Ele te espera hoje assim, cheio de falhas, com medo, até mesmo sujo, se assim você se sentir. Ele te dá novas vestes. Ele quer que você se renda a Ele. Ele pagou um preço muito alto por ti. Ele te amou. Você teria coragem hoje de sacrificar, de entregar a vida do seu filho por causa de alguém? Pior ainda, vamos colocar, você teria coragem de entregar seu filho para morrer por um criminoso? Você teria coragem? Tenho certeza que não. Mas Deus, na sua infinita bondade e amor por nós, Ele entregou seu filho, seu único filho, para morrer em nosso lugar. Naquela cruz Ele gritava algo. Ele gritava por você. Ele morreu por nós. E será que temos valorizado essa morte de cruz? Será que temos valorizado cada sangue, cada gota de sangue derramada por Cristo em nosso lugar? Ou tenhamos sido ingratos ao sacrifício de Jesus? Como essa canção falou, que nada que fizermos será pouco, ainda será pouco. Se fizermos muito, ainda será pouco pelo que Ele fez por nós naquela cruz. Não tem nada que podemos fazer para pagar aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Não há nada. Cada gota de sangue dele foi por você. Jesus preferiu morrer por você do que viver sem você. Então valorize. Valorize o sacrifício de Jesus por você. Valorize. Essa é a minha palavra para você aqui essa noite. E já quero dar início, né? Nós vamos estar hoje concluindo aqui o capítulo 12 e vamos já estar terminando já o nosso livro. Vai ficar faltando apenas uma parte agora para terminar, que vai ser apêndice, né? Que vai ficar faltando pra gente terminar. Eu já quero virar aqui a câmera pra gente começar. Vamos lá. Deixa eu posicionar aqui. Paramos aqui na pergunta de número 31, né? Vamos lá, então? Pergunta de número 31. O jejum traz à tona o que está dentro de nós? Podem-se dizer, em certo sentido, que o jejum possui o poder de expor o que nos controla e, portanto, o que está dentro de nós. Isso é, no entanto, muito mais uma constatação prática do que uma doutrina bíblica. O jejum expõe a força dos apetites carnais e o quanto ele nos controla. Além de dar o diagnóstico, também auxilia, por meio de sua prática persistente, na mortificação dos mesmos prazeres. Pergunta de número 32. Qual a diferença entre jejum e propósito? Um jejum pode ser feito porque alguém firmou um propósito de busca a Deus e consagração a Ele. Portanto, um jejum pode ser um propósito. Nesse sentido, alguns usam a expressão "estou em um propósito" como um sinônimo de jejum. Nem todo propósito firmado, contudo, é um jejum. Não entendo quando alguém tenta diferenciar essas expressões como se fossem níveis distintos de consagração. Alguém pode ter um propósito de consagração que não seja jejum. E alguém pode ter um propósito de jejuar que também não seja consagração. O que é o jejum de tolo? Pergunta de número 33. A Escritura nos adverte quanto a não fazer um voto de tolo. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz.
Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Eclesiastes 5, versículo 4 e 5. Um voto de tolo é algo prometido a Deus e não cumprido. Não existe, entretanto, nenhuma menção bíblica de um jejum de tolo. Imagino que alguém deva ter usado a expressão para referir-se a um indivíduo que não cumpriu o voto que fez em seu jejum. Então a definição acabou por popularizar-se. Tem sido empregada de modo errado, a meu ver, mas para desmerecer determinado jejum do que para encorajar o compromisso com os votos assumidos. Pergunta de número 34. É correto jejuar em prol de coisas materiais? O jejum, assim como sua irmã gêmea, que é a oração, não possui restrições quanto ao que buscamos de Deus. Sobre a oração, por exemplo, Jesus disse: tudo quando pedires, Mateus 21, 22, Marcos 11, 24, João 14, 13. Ele não disse tudo menos as coisas materiais. Portanto, essas coisas estão inclusas. Sei de crentes que oraram e jejuaram por provisões e bênçãos financeiras e foram atendidos. Não há razão para crer que tais orações não possam ser atendidas. Vale ressaltar que, para os que se dedicam a jejuns prolongados, há uma clara mudança de valores em determinado momento do jejum. E afirmo, pela prática, que a sensação que se tem é que muitas vezes as coisas materiais perdem tanto a importância ao longo do processo que até perdemos a empolgação de buscá-las. O centro de gravidade das coisas terrenas puxa para baixo, já o centro de gravidade do reino de Deus puxa para cima. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Colossenses 3, 1, 2. Não tenho razões para recriminar quem o faça, nem para recomendar que o foco do jejum seja só esse. Que cada um seja guiado pelo Espírito Santo e pelo entendimento da palavra que carrega. Pergunta de número 35. Devo orar para entregar o jejum? Quando as pessoas me perguntam se devem orar para entregar o jejum, eu costumo responder rindo. Sempre devemos orar antes de qualquer refeição. Por que não o faríamos ao entregar o jejum? Contudo, como compartilhei no capítulo 11, não há um ritual pré-estabelecido acerca dessa formalidade. Assim como não temos razões para condenar tal conduta, também as temos para exigir sua obrigatoriedade. Gosto de fazê-lo porque se encaixa em outros princípios bíblicos, como a gratidão pelos alimentos recebidos. Contudo, não se trata de exigência bíblica. Pergunta de número 36. Meu pai não é cristão e não aprova que eu jejue. O que fazer? O ensino bíblico é de honrar os pais. A instrução acerca dos votos determinava que a filha dependesse da confirmação paterna para que o voto fosse válido. Se o pai, no dia em que souber disso, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela. Nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor perdoará isso a ela, porque o pai se opôs. Números 30, versículo 5. Sendo assim, não vejo como comportamento sábio entrar em rota de colisão e desonra com o pai, que mesmo sem entendimento deseja o melhor para sua filha. A pergunta foi feita por uma moça. Jejuns menores de uma refeição e sem alarde, por exemplo, talvez possam ser feitos sem criar problemas.
Do contrário, é melhor esperar a maioridade e a liberdade futura para jejuar sem ter de quebrar outro princípio bíblico. Enquanto isso, eu oraria para que Deus gerasse entendimento e aceitação no coração do Pai, aguardando que primeiro isso acontecesse antes de prosseguir. Pergunta de número 37. Quando o jejum deixa de ser espiritual e passa a ser religioso? Quando é feito de forma errada, ou seja, com motivações erradas? Não basta fazer a coisa certa, é preciso fazê-la do jeito certo. Os judeus, nos dias de Isaías, estavam questionando a Deus. Por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não leva isso em conta? Isaías 58:3. Evidentemente, é possível jejuar sem alcançar resultados. Isso normalmente se deve ao fato de fazer a coisa certa do jeito errado. Jesus condenou os hipócritas que faziam questão de jejuar por reconhecimento humano e não divino. Mateus 6, 16, 18. Esse é um claro exemplo de um jejum religioso sem resultados espirituais, que Cristo denominou como a recompensa do Pai Celeste. Pergunta de número 38. É verdade que o jejum é tudo aquilo que nos custa? As pessoas criam muitas definições que não são bíblicas. Passaram a definir jejum como um sacrifício, o que ele não é. É o mesmo que se considere a menos que se considere a alegoria do sacrifício vivo como um ato de mortificação da carne. Depois fizeram o caminho inverso e definiram os sacrifícios, que seriam tudo aquilo que nos custa, mesmo sem envolver a abstinência alimentar como o jejum. Não concordo nem acho que o jejum seja tão custoso assim. À medida que o praticamos, tanto aprendemos a fazê-lo, como nos habituamos a ele. Acaba ficando bem mais fácil. Pergunta de número 39. O jejum nos deixa mais sensíveis à voz de Deus? Sim, embora isso não signifique necessariamente que ouviremos audivelmente a voz divina. Comentei isso no capítulo 7. Depois de afirmar que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, assim como não temos razões, Romanos 8,14. Paulo informa como se dá essa orientação. Assim como não temos razões, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Assim como não temos razões, Romanos 8,16. Não precisamos de uma visão espetacular ou de ouvir uma voz audível, extraordinária, para saber que somos filhos de Deus, porque isso se dá pelo testemunho interior. O Espírito Santo testemunha em nosso espírito que somos salvos. Como foi dito, assim como não temos razões, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor. Assim como nós temos razões, Provérbios 20, 27, apesar de haver distinção entre espírito, o lugar onde o Espírito de Deus fala é a alma, sede das emoções. Hebreus 4:12. Muitos na prática não percebem a liderança suave do Espírito em seu próprio espírito. O jejum, ao afligir a alma e o corpo, torna-nos mais sensíveis espiritualmente para ouvir o Espírito. Pergunta de número 40. Abstinência de alimentos específicos e jejum é jejum ou dieta? O jejum parcial pode, como comentei no capítulo 9, incluir abstinência de alimentos específicos, mas não de todos eles. A diferença entre jejum e dieta, nesse caso, diz respeito ao propósito, se é espiritual ou meramente uma questão de saúde. Lembro que se o propósito é espiritual, o jejum deve incluir oração e período de busca a Deus. Um apelo final. Por fim, devo registrar meu apelo, que é também meu objetivo máximo com esta obra. Jejue se você não jejuava. Comece.
Se você já é um jejuador, sinta-se motivado a ir além. Acima de tudo, que a doce voz do Espírito Santo seja ouvida. Foi ela que conduziu Jesus ao ambiente no qual ele deveria jejuar. Seja qual for o lugar ou a época do jejum, no meio de um grande deserto ou desfrutando de um lindo oásis, seja qual for o tipo ou a duração de seu jejum, por poucas horas ou mais de um mês, seja o que for, deixem-se ser levado pela liderança do Espírito. Permita-se não apenas ser introduzido à prática de jejuar, mas decida manter em sua vida e na vida daqueles a quem puder influenciar a cultura do jejum. Até que o noivo venha e possamos entregar juntos todos os nossos jejuns à mesa do banquete celestial. Tendo caminhado por tantos pontos, desde conflitos teológicos até questões rotineiras e práticas, decidi encerrar o livro dando voz ao especialista a que mais recorri, o Dr. Aldrin Marshall. O apêndice a seguir é um antigo assinado por ele, muito mais técnico e acurado do que minhas leigas explicações poderiam alcançar. E aqui encerramos esse capítulo. Na sexta-feira vamos estar lendo o apêndice aqui, ó. Porque esse aqui ele é muito bom, que ele fala mais de algo científico. Vamos estar retornando aqui as perguntas pra gente comentar, né? Pra ficar mais fácil. Deixa eu dar um bem-vindo aí a todos que entraram aí por último, viu? Sejam todos bem-vindos aí. É um prazer ter vocês aqui comigo, tá? Sejam muito bem-vindos. Se é a primeira vez que você está entrando, todos os nossos capítulos estão salvos aí no nosso perfil, tá bom? Depois você leia, escute com carinho, que tá tudo salvo. Vamos lá. A pergunta de número 31 é o seguinte: o jejum traz à tona o que está dentro de nós. Espera só um minutinho aqui. O jejum traz à tona o que está dentro de nós. O jejum expõe a força dos apetites carnais e quanto ele nos controla. Além de dar o diagnóstico, também auxilia por meio de sua prática persistente na mortificação dos mesmos prazeres. Então, quando a gente está jejuando, nós colocamos assim para fora tudo aquilo que temos desejado, né? Tudo o que está dentro de nós, ele é exposto quando estamos em jejum. Pergunta de número 32. Qual a diferença entre jejum e propósito? Um jejum pode ser feito porque alguém firmou um propósito de busca a Deus e consagração a Ele. Nem todo propósito firmado, contudo, é um jejum. Alguém pode ter um propósito de consagração que não seja jejum. E alguém pode ter um propósito de jejuar que também não seja consagração. Vocês viram a diferença? A pergunta de número 33. O que é um jejum de tolo? A Escritura nos adverte quanto a não fazer um voto de tolo. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Um voto de tolo é algo prometido a Deus e não cumprido. Não existe, entretanto, nenhuma menção bíblica de um jejum de tolo. Viram aí? Tem o voto de tolo, não o jejum de tolo. Essa é a diferença. Pergunta de número 34. É correto jejuar em prol de coisas materiais? O jejum, assim como sua irmã gêmea, que é a oração, não possui restrições quanto ao que buscamos de Deus. Eu vou abrir um parêntese aqui. Nós podemos sim buscar bens, coisas materiais no jejum, só que como propósito secundário. O nosso propósito primário, assim como aprendemos, é de busca a Deus, de intimidade com Deus, né? De sacrificarmos a nossa carne, de mortificar a carne, né? Esse é o propósito principal, primário do jejum. O seu propósito secundário do seu jejum pode ser buscar por uma bênção financeira, em prol de outras pessoas.
O propósito pro jejum pode sim. Você pode jejumar por coisas secundárias. Mas o propósito principal é busca a Deus. Aí ele comentou algo interessante que eu vi aqui, que eu achei muito interessante, que quando nós estamos jejuando, principalmente quando estamos em períodos mais longos de jejum, a gente se sente tão bem que nem lembramos de coisas materiais. Ele até usou uma frase aqui. O centro de gravidade das coisas terrenas puxa para baixo. Já o centro de gravidade do reino de Deus puxa para cima. Que quando está em jejum, parece que a gravidade do reino ela é puxada para cima. E você nem pensa em coisas materiais. Pergunta de número 35. Devo orar para entregar o jejum? Aqui nós falamos bastante sobre isso aqui, não sei se vocês lembram. Que todas as vezes que vamos comer alguma coisa, nós temos que orar. Temos que agradecer ao Senhor por alimento. Então, por que na hora que a gente está entregando o jejum, a gente não faria isso, né? E foi assim que ele respondeu. Mas ele também falou que isso não é um ritual pré-estabelecido, né? Assim como não temos razões para condenar tal conduta. Também não temos para exigir sua obrigatoriedade. Mas é muito bom a gente orar, né? Antes de entregar o jejum. É muito bom. Pergunta de número 36. Meu pai não é cristão e não aprova que eu jejume. O que fazer? Essa pergunta que eu achei bem complicada. Assim, eu ainda não entendi ela um pouco. Se você aí que tá aí do outro lado quiser me ajudar, você tá com a oportunidade aí de me ajudar. Porque eu não entendi muito bem essa aqui. Aqui ele falou o seguinte, que o ensino bíblico é de honrar os pais. Sim. Aí ele falou, em jejuns menores de uma refeição e sem alarde, por exemplo, talvez possa ser feito sem criar problemas. Do contrário, é melhor esperar a maioridade e a liberdade futura para jejumar, sem ter de quebrar outro princípio bíblico. Enquanto isso, eu oraria para que Deus gerasse entendimento e aceitação no coração do pai, aguardando que primeiro isso acontecesse antes de prosseguir. Aqui ele falou que foi uma menina, uma moça, parece que fez essa pergunta para ele. E ele respondeu dessa maneira. Falou para ela que era melhor ela obedecer, né? Obedecer o pai, porque é o primeiro mandamento, é um do princípio bíblico, né? O ensino bíblico é esse, que a gente deve honrar os nossos pais, né? Aí por isso que ele recomendou isso a ela. Pergunta de número 37. Quando o jejum deixa de ser espiritual e passa a ser religioso? Isso, Raquel, foi isso que eu entendi também. Que ele quis dizer que primeiro temos que honrar os nossos pais, né? Mas aqui no caso dela, aqui também eu entendi aqui que o pai não é cristão. E o pai às vezes não entende, né? Não entende o que é o propósito do jejum, né? Eu faria igual ele falou aqui. Eu faria jejuns menores, ou então tiraria algum alimento, faria um jejum parcial, né? Mas eu não deixaria de jejuar por causa disso. Mas sem também, aqui ele falou, sem alarmar, né? Sem ficar falando que está em jejum. Faz o jejum no secreto, né? E ore. Eu faria até um jejum pelo meu pai, no caso. Nesse caso aqui. Eu jejuaria para que Deus mudasse o coração dele. Para que ele encontrasse Jesus, né? Pergunta de número 37. Quando o jejum deixa de ser espiritual e passa a ser religioso? Quando é feito de forma errada, ou seja, com motivações erradas. Não basta fazer a coisa certa, é preciso fazê-la do jeito certo. E aqui ele falou aqui também um exemplo aqui de jejum errado. De jejum que é religioso, que é o dos fariseus, né? Os fariseus, eles jejuavam para que as pessoas vissem. Era o jejum dos hipócritas, né? Os hipócritas faziam isso. Que eles jejuavam por reconhecimento humano e não divino. E o jejum espiritual, o objetivo dele é fazer no secreto, para que o Senhor veja, né? O jejum, não para recebermos, vamos ter uma recompensa por isso, né? Pergunta de número 38. É verdade que o jejum é tudo aquilo que nos custa? Ele falou assim que não concorda nem acha que o jejum seja tão custoso assim. À medida que o praticamos, tanto aprendemos a fazê-lo como nos habituamos a ele.
acaba ficando bem mais fácil. Aqui também ele falou que o jejum, ele tem que ser na alegoria de sacrifício vivo, né? Que o sacrifício vivo é nós nos entregarmos para o Senhor, as nossas vontades, nossos desejos, e estamos mortificando a nossa carne, né? Pergunta de número 39. O jejum nos deixa mais sensíveis à voz de Deus? Aqui ele fala que sim, deixa nós sensíveis à voz de Deus. Só que não quer dizer que vamos ouvir Jesus falar conosco e como Moisés ouvia, como Abraão ouvia. Se Deus quiser falar conosco assim, ele vai falar. Mas não é algo que é obrigatório, assim, que é se eu jejuar, eu vou ouvir Deus falar comigo. Não. Porque geralmente assim, o que acontece? O Espírito Santo, ele fala conosco na nossa alma. Você já parou pra, quando você tá às vezes assim, buscando uma resposta do Senhor, parece que algo fala dentro de você, parece que algo fala na sua mente, e isso é o Espírito Santo de Deus. Só que temos que estar em jejum para discernir essa voz, porque assim como o Espírito Santo de Deus fala conosco, o diabo também fala. Então nós temos que estar em jejum para discernirmos as vozes que está falando conosco. Deixa eu só ler o comentário aqui, porque é interessante, da Raquel. Que falamos lá sobre honrar os pais, né? O pai não era cristã, ela não deveria desobedecer, nesse caso fazer um jejum em secreto e apresentar a vida do pai para ele se converter. Daí quando ela chegasse na maioridade, fazendo os maiores, pois já respondia por si. Isso mesmo, foi isso mesmo também que eu entendi. A pergunta de número 39 que estamos falando, né? Que o Espírito Santo fala conosco. Que quando jejuamos, nós ficamos sensíveis à voz de Deus, né? Pergunta de número 40. A abstinência de alimentos específicos e jejum é jejum ou dieta? O jejum parcial pode, sim, ter restrições de alguns tipos de alimentos. Lembro que se o propósito é espiritual, o jejum deve incluir oração e períodos de busca a Deus. Agora, uma dieta, você não vai fazer isso. Numa dieta, você está fazendo só por fazer, por estética, às vezes, né? Para emagrecimento. Agora, o jejum espiritual é de períodos de busca a Deus. Essa é a diferença entre jejum e a dieta. E no apelo final, ele fala o seguinte: jejume se você não jejuava. Comece. Se você já é um jejuador, sinta-se motivado a ir além. Seja qual for o tipo ou a duração de seu jejum, poucas horas ou mais de um mês, seja o que for, deixe-se ser levado pela liderança do Espírito. Permita-se não apenas ser introduzido à prática de jejuar, mas decida manter em sua vida e na vida daqueles a quem puder influenciar a cultura do jejum. Até que o noivo venha e possamos entregar junto todos os nossos jejuns à mesa do banquete celestial. Que lindo, né, o que ele falou aqui. Então nós estamos aptos agora a ensinar os outros. Nós podemos passar nosso conhecimento agora. Aprendemos bastante aqui. Esse livro é muito rico nisso. Saímos daqui sabendo tudo, com todas as dúvidas tiradas aqui sobre o jejum. E na próxima sexta-feira, vamos estar iniciando aqui a apêndice. Ela é um pouquinho comprida, então creio que vou dividir ela também em duas partes, igual tenho feito com os outros capítulos. Então, se nós começarmos ela na sexta, creio que segunda-feira já terminamos o livro. Aí da próxima quarta-feira, vou até pegar o livro aqui para vocês verem qual que nós vamos começar. Aí na próxima quarta-feira, sem ser, na próxima quarta-feira, da semana que vem, vamos estar iniciando esse aqui, ó. O Rumo aos 120 anos. Que ele é uma como se diz? Gente do céu, me perdi aqui. Ele é um complemento do livro. Que eu coloco assim que eles são 3 livros, né? São três pilares, né? Que é esse, né? Que foi o primeiro que nós lemos. Aí depois vem o Rumo aos 120 anos.
pegar o próximo aqui pra vocês verem. E depois do rumo a 120 vem o cuidado com o corpo. Então eles são um tripé, né? É os 3 juntos. Então vamos estar lendo os próximos, esses 2 aqui. Primeiro esse é fininho, esse aqui, ó, pouquinho tempo nós acabamos ele. E depois também esse também, que é bem fininho. Quando estivermos terminando esse, eu vou dar spoiler do que vem depois desses aqui. Nós já temos, viu? Já temos os livros que vamos estar, o livro que vamos estar lendo na hora que acabar essa série aqui, de jejum. Que eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que vocês vão gostar dos próximos livros. Então, nós acabamos aqui. Vocês têm alguma dúvida aí a respeito de jejum? Ficou alguma dúvida ainda acerca do jejum? Estamos aí para respondermos aí as dúvidas de vocês. No apêndice aqui, que nós vamos estar lendo na sexta-feira, vamos estar começando, aqui é mais científico, aqui é o próprio médico, o próprio doutor Aldrin Marshall, que vai falar sobre o jejum. Aqui ele vai dar várias informações interessantíssimas para nós, para a nossa saúde. Creio que vocês vão gostar muito. Principalmente você que deve ter algum problema de saúde. Vocês vão ver o tanto que jejum é importante. O tanto que o jejum previne doenças também. E pode até curar doenças, né? Com o jejum. Então, se eu fosse vocês, não perdia as nossas próximas lives. Tá bom? Vamos estar encerrando aqui. Me perguntei se alguém quer falar alguma coisa. Alguém quer entrar ao vivo comigo aí pra falar? Vocês me falam aí. Raquel, quer falar alguma coisa, Raquel? Entrar aí no ao vivo, falar conosco. Então, nós vamos estar encerrando, então. Hoje vamos estar encerrando cedo. 9h41. Amém? Então, ninguém quer falar comigo aqui? Então, tá bom. Mas na próxima eu quero você, Raquel, que para nós encerrarmos juntas aqui. E no encerramento aqui nós vamos fazer sorteio, tá bom? Vamos estar sorteando algum kit de livro. Vamos estar sorteando alguns kits. Beleza? Então vamos orar pra gente encerrar. Vamos. Espírito Santo de Deus, meu Pai. Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa live de hoje. Obrigado por estarmos conseguindo chegar até o final, Senhor, desse livro. Falta apenas mais um capítulo para concluirmos, Pai. Ô, Senhor, muito obrigada, porque se não fosse o Senhor, Pai, eu não conseguiria estar aqui, nós não conseguiríamos, Deus, estar à frente, Deus, dessas lives, Senhor. É só pela Tua misericórdia mesmo, Senhor. Deus, continue abençoando, Deus, cada um que está aqui, Senhor, aqueles que assistem, que nos acompanham pelo YouTube, Senhor. Ó, Senhor, continue dando graça a eles, Deus, para jejuar, Deus, aqueles que ainda não jejuam começarem, Pai. Aqueles que já jejuam, Deus, que para se aprofundar mais, Deus, no Senhor, Pai. Espírito Santo, muito obrigada. Ó, Deus, que as bênçãos do Senhor, Deus, venha, Deus, estar, Deus, na vida de cada um desses, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então tá bom, Raquel, nós fazemos o encerramento juntas, tá? Quero te esperar, vou te esperar. Ah, nós não fizemos o print, né? Vocês vão pegar, vou pegar o livro aqui para nós fazermos nosso print. Vamos lá. Isso, postem lá que nós vamos fazer sorteio. Vamos ver se consigo fazer um sorteio na sexta. A gente faz um sorteio na sexta e o outro no encerramento, né? Então, um beijo pra vocês e até na sexta-feira.